agressiva a cirurgia, tá bom? Só para vocês terem uma noção disso. Senão a gente não vão cobrar, mas só para ter uma noção. E pode cair em algum teste. E pode ser realizada em outros sítios a PAF, tá? Então, PAF clássica a gente já pensa em tireoide, mas lembrar que PAF pode ser bastante usada para linfonodos e bastante utilizada para mama, tá? Lembrar que uma das críticas é que em alguns estudos adicionais ficam ruins, porque na PAF, como eu falei, a gente faz a punção, acaba vindo células, não vem tecido, não vem histologia, vem só umas células soltas. E aí isso pode atrapalhar em alguns diagnósticos que o patologista precisa do tecido para fechar o diagnóstico. E tem gente não, atrapalha para fazer imunohistoquímica. Tem gente que fala que não dá para fazer imunohistoquímica, mas dá sim. Com PAF eles conseguem centrifugar e até fazer imunohistoquímica, mas só centros que têm bastante experiência nisso, tá? Então a gente acaba usando muito para lesões praticamente que a gente suspeita ou que são císticas ou que tem alta chance de benignidade, a gente só quer confirmar. E também é legal essa indicação aqui. Então o paciente às vezes tem um SEC de cabeça e pescoço, tem um linfonodo aí, geralmente você só quer confirmar, você faz a PAF, você só quer falar é maligno ou não é. Se for maligno, você já sabe que é relacionado a esse SEC. Então não precisa de muita informação, não precisa de toda a histologia. Então muitas vezes a PAF é o suficiente, é menos invasiva, é bem mais tranquilo de fazer o procedimento, chance de complicação muito baixa, assim, quase beirando zero. Então, acaba ajudando bastante nesse sentido. E além disso, tem cirurgiões de cabeça e pescoço que acham que se você biopsiar o linfonodo, você viola a cápsula e pode mudar o estadiamento da doença, e a PAF não teria esse problema. Então, também tem essa vantagem da PAF. Mas tem outras doenças, como um linfoma, essas doenças linfoproliferativas, eles usam de bastante material para fazer as análises, e a PAF normalmente não é o suficiente, até a gente defende agulhas mais calibrosas e vários fragmentos, tá? Vamos partir para a mama agora. Mama não vou focar muito, né? Vocês já vão ter aulas específicas disso, com gente com experiência enorme nisso. Mas basicamente eu vou focar aí nas biópsias, nos procedimentos, na verdade, de mama. Então a biópsia tem super alta especificidade e as indicações clássicas aí. Quando que a gente vai fazer? BIRADS 4 e 5, então BIRADS 4 tem 20 a 40% de malignidade, o 5 já 95% dos casos são malignos, então a gente precisa biopsiar. E os BIRADS 3, então a malignidade deles é abaixo de 2%. Só que então, se o paciente estiver apreensivo, desejar muito, se a paciente quer engravidar ou quer fazer alguma cirurgia na mama, algum procedimento estético, quer resolver isso antes de fazer o procedimento antes de engravidar, pacientes que já têm história na família, tem alguma síndrome genética, já teve um tumor de mama, então tem uma chance maior de ter tumor, ou o paciente mora em algum lugar ermo aí, com difícil acesso, não vai conseguir fazer segmento em intervalos curtos, paciente com um problema social aí, também a gente acaba indo para a biópsia para já resolver essa dúvida e não contar com segmento, tá? Então, quais as vantagens da biópsia em relação à PAF na mama? Ela acaba conseguindo ver melhor o grau tumoral e consegue avaliar os receptores hormonais. Então, a core biópsia, né, a biópsia, tem essa vantagem. Muitas vezes a gente, quando você acha que é benigno, você pode fazer a PAF e se vier alguma coisa, você pode no segundo tempo fazer a biópsia. Também não é algo impeditivo, tá? Então, perfeito. Quais são os problemas da biópsia? Quando você não consegue ver a lesão no ultrassom, você não vai conseguir fazer a biópsia no ultrassom. Mas existem outros métodos, né? Então, você só vê na ressonância, faz uma biópsia guiada para ressonância, precisa ter todo os aparelhos, o material aí compatível com a ressonância, né? Obviamente, você não vai entrar com nada de metal ali dentro. E existe às vezes uma microcalcificação você não vê no ultrassom, você vai ver só na mamografia, você pode fazer a biópsia estereotáxica, então criada por mamografia. Então tem alguns outros jeitos de contornar isso. Nódulos muito pequenos às vezes podem desaparecer, principalmente na mamotomia, como a gente vai ver. Nódulos mais profundos às vezes também é uma limitação. Pacientes que têm implantes aí, a maioria não atrapalha, mas pode atrapalhar um pouco. E tem essa crítica aí que pode subestimar o grau da lesão, como qualquer biópsia, tá? É basicamente isso. Essas profundas aí, às vezes o pessoal tem medo de, tá muito profundo, pode furar o diafragma, dar algum pneumotórax, o diafragma não, a pleura, dar um pneumotórax, algum problema nesse sentido, mas mais difícil. Mas seria uma contraindicação relativa, para o procedimento. Outros procedimentos mamários. Então, esse que eu falei, a mamotomia, né, aquela biópsia com uma agulha bem calibrosa e assistida a vácuo. Então entra e ele aspira mesmo, você consegue muito material. Então geralmente é uma agulha bem calibrosa aí de 8 a 12 gauge, parecido com aquelas ósseas que eu falei que a gente usa, e acoplado esse dispositivo a vácuo, pega bastante material. Algumas vezes tira toda a lesão ali, então a gente coloca até um clipe para marcar o local, para depois saberem onde operar, onde fazer químio, onde fazer rádio, não perder o local da biópsia caso venha maligno.
então vem bastante material, mais do que na córnea, na biópsia normal, e é muito utilizado aí para esses nódulos complexos sólidos císticos. Lembrar que na mama ainda tem esses outros dois procedimentos aí mais de medicina nuclear. Então, basicamente, lembrar do Rowe e do Snow, tá? O Rowe lembrar de Radio Guided e o Snow é de sentinela. Então, o que é cada uma delas? Então, o Radio Guided é aquilo lá. Você vai guiar com o radiofármaco. Então, você vai injetar o radiofármaco no nódulo. Aí, depois, quando o cirurgião entra no centro cirúrgico para fazer, ele, putz, onde está esse nódulo? É difícil de achar. Você está olhando no ultrassom, é fácil. Depois ele abrir, às vezes ele se perde ali no tecido mamário. Então, você marcando ele com o Rowe aí, com esse material radioativo, ele usa o Gamma Probe ali na hora, vai mexendo, até pipipi, apitou, é aquele lugar que ele vai arrancar. E o Snow, você já põe o radiofármaco, um radiofármaco mais leve, ali você põe peritumoral, ele acaba drenando no sistema linfático do tumor, e aí você também usa a Gamma Probe na cirurgia para achar qual que é o primeiro linfonodo de drenagem, o sentinela dessa lesão. E aí você, tirando esse linfonodo, faz análise. O linfonodo veio com tumor? Putz, tem uma doença metastática local. Não, veio sem tumor? Você já sabe que está livre de acometimento linfonodal, tá? Que você supõe que esse é o primeiro linfonodo. Se ele está livre, ele provavelmente não pegou os outros. Próstata. Então, por que a biópsia aí acaba sendo importante na próstata, tá? A gente, tumor de próstata, a gente chama um negócio com espectro gigante de tumor de próstata, desde coisas malignas mesmo que dão problemas graves e complicam a vida do paciente, como coisas muito simples. Então tem tumores de próstata de muito baixo risco ou baixo risco, então você somar o 15 com 35, praticamente 50%, metade dos tumores de próstata não são clinicamente significativos, tá? São esses de baixo ou baixíssimo risco. Então ele não vai trazer nenhuma repercussão para o paciente nos próximos 10, 20 anos. Então, se o paciente tiver uma sobrevida menor que isso, não faz sentido você tratar. E geralmente o paciente com tumor de próstata é mais velho. Então sim, você tem que pensar bastante se vale a pena fazer alguma coisa nesses tumores de baixo risco. Então, muitas vezes acaba indo para aquela vigilância ativa que todo mundo escuta falar, tá bom? E aí, o melhor jeito para diferenciar um do outro é a biópsia. Então, a biópsia a gente vai ver o Gleason, né? Aquele, o valor lá que o patologista dá. Se for maior que igual a 7 ali, já é um tumor clinicamente significativo, um tumor que a gente vai se preocupar. E aí, quais são as indicações da biópsia? Então, um paciente que tiver um PSA maior que 4, né, ou 2,5 se ele for mais novo, e se não for menor que 10, se for maior que 10 já tem indicação, menor que 10 você pode ver essa relação aqui do PSA livre sobre o PSA total, se for menor que 15 teria indicação. Ou o paciente, o urologista faz o toque e tem uma nodulação, né? Lembrar que o tumor é duro, tem algum endurecimento ali, também na próstata também vai indicar a biópsia, vai indicar a biópsia e alguma alteração na ressonância também vai indicar a biópsia, tá? São as principais indicações. Então, biópsia prostática, como é feita? O padrão ali, o clássico que se costuma fazer são 12 fragmentos randômicos. Então, você vai pegar a próstata, dividir no meio, direita e esquerda, e aí cada um desses você vai dividir em 3. Então, você vai dividir a próstata em 6 sextantes, né? A base, o terço médio e o ápice. Lembra que o ápice é para baixo na próstata. E aí, de cada um deles, você vai tirar 2 fragmentos, geralmente um mais medial e um mais lateral, totalizando 12 fragmentos randômicos. Lembrar que a concordância aí é subótima, não é tão boa, tá? Então, não é tão boa essa concordância, pode deixar de pegar alguma lesão, e nesse sentido a ressonância acaba ganhando bastante importância, como a gente vai ver. Lembrar que zona de transição geralmente a gente só pega a zona periférica, né, onde fica a maior parte dos tumores, então a gente acaba pegando a zona de transição mais em rebiópsias, quando já está numa segunda biópsia. E a ressonância foi melhorada aí nas últimas décadas aí e acabou ganhando um espaço bem grande ali, principalmente porque ela acaba ajudando a selecionar lesões clinicamente significativas. Então, aquilo que eu falei, metade dos tumores não seriam necessários ser tratados. Quando a gente faz a ressonância, o que a gente pega na ressonância geralmente são os tumores que precisam ser tratados. Então, é uma maravilha, porque você acaba conseguindo enxergar o tumor do mal e não enxerga o do bem que você não quer enxergar a mais. Então tem uma ótima sensibilidade e especificidade nesse sentido. E você consegue usar a ressonância para melhorar essa biópsia randômica clássica. Então geralmente você tira os 12 fragmentos e tira fragmentos adicionais da onde você está vendo a lesão na ressonância. Então você pode fazer a fusão de 2 jeitos. A fusão cognitiva, então eu vou lá, olho a ressonância, já vejo, tá na porção lateral do terço médio, tem essa área suspeita e tal. Na hora da biópsia eu já vou lá nessa região e faço fragmentos adicionais, faço essa fusão na minha cabeça.
e dá para fazer a fusão em tempo real. Então você realmente pega o arquivo da ressonância, insere no aparelho ultrassom, põe uma cópula no transdutor, um dispositivo que faz como se fosse um GPS ali, e aí você consegue fazer essa fusão e mexendo a ressonância, tipo um MPR da ressonância, enquanto você mexe o transdutor, tá? Então, qual que é a ideia? Eu vou fazer uma biópsia randômica, mas se eu ver, muitas vezes eu vejo a lesão hipoecogênica no ultrassom, eu vou fazer fragmentos adicionais, além dos 12, dessa região suspeita. Mas muitas vezes eu faço ultrassom, não vejo direito nenhuma lesão. Quando eu faço a ressonância e aí no segundo tempo eu presto atenção, eu até conseguia ver aqui a lesão no ultrassom, e tem casos que a ressonância é essencial. Eu basicamente não vejo nada no ultrassom, fiz a fusão, eu estou olhando aqui no ultrassom, coloquei a agulha no nada, né, eu fiz os 12 fragmentos, ainda mirei no nada, mas no nada não, porque eu estou olhando na ressonância bem onde tem aqui uma lesão, tá? Então, baixo sinal em T2, aquele clássico, com hipervascular lá, com sinal na perfusão, restringe a difusão, uma lesão suspeita na próstata, e aí eu consigo biopsiar exatamente esse lugar quando a fusão é bem feita, tá? Então, para quem não tem tanta vivência, acaba ajudando bastante ter aqueles laudos mais detalhados, mostrando exatamente, o Pirrato sugere exatamente a localização da lesão, exatamente para direcionar a biópsia e fazer esses fragmentos adicionais da lesão, além dos 12 randômicos. E lembrar que o PIRADS para Gleason maior que 7, então aquelas lesões clinicamente significativas que a gente chama, ele acaba sendo bem bom. Ó. Então aqui é a porcentagem de tumor clinicamente significativo de cada PIRADS. Então PIRADS 4, 20% são tumores, do PIRADS 5, 75%. Do PIRADS 3, até que 5 a 6% são positivos. Então por isso, geralmente, qual que é a indicação de fazer a biópsia com fusão aí? Na maior parte das vezes ainda é feita uma biópsia randômica, mas se ainda você tem alta suspeição, você faz a ressonância, veio o PIRADS 1 ou 2, já fica tranquilo. Se você fez a biópsia negativa, mas tem alta suspeição, você fez a ressonância, veio um PIRADS 3, 4 ou 5, você faz uma nova randômica e mais essa, no mesmo tempo, direcionada de onde está a lesão, tá bom? Então é basicamente isso pela Associação Americana de Urologia, tá? Drenagem. Então a gente falou da punção de coleções, mas dá para fazer a drenagem, deixar um dreno lá dentro. Então tem 3 técnicas aí que às vezes eles gostam de cobrar. A técnica de trocar. Então trocar, você entra diretamente, como a gente vai ver, tá? Apesar de agora eu nunca tinha pensado nisso, mas o nome trocar, você não vai trocar nada, você só vai botar o dreno direto. Na Seldinger que você troca, você vai colocar a agulhinha lá dentro, vou mostrar para vocês, passar o fio guia aí por ele e passar o dreno. E aqui é uma variação da técnica de trocar, que é a técnica de tandem trocar. Então geralmente você faz uma anestesia local, e aí você já deixa a agulhinha lá, você entra em paralelo com essa agulha. Eu vou mostrar cada uma delas aqui um esqueminha. Então a técnica de trocar. Então aqui está o dreno fora do paciente, a gente põe um mandril perfurante, cortante aí dentro, e a gente vai entrar os dois juntos. Aqui é a coleção, tá? Entramos na coleção, furamos, vamos tirar esse mandril e pronto, o dreno está lá dentro da coleção. Dá para aspirar, armar o pigtail, aí o dreno enrola lá dentro, fica travado lá dentro, a gente sutura na pele. Essa é a punção direta, trocar. O Seldinger já é diferente. Geralmente para coleções mais profundas, no local difícil de acesso, a gente acaba optando pelo Seldinger. Eu entro com uma agulhinha fina, então uma agulha com esse mandril cortante, a gente entra na coleção, aí eu vou tirar essa agulha, uma agulhinha fina, lembrar que ela tem que ser compatível com o fio guia, tá? Senão não vai funcionar, porque vai ter que entrar o fio guia aqui dentro, se ele não passar dentro disso, a agulha for fina demais, não adianta. Mas então entrou com a agulha, passou o fio guia, aí você retira essa agulha, e aí você passa o dreno pelo fio guia, então já... Mesmo se tiver vasos, outras estruturas, você passa com a agulhinha fina antes, depois você passa o dreno, aí ele não machuca mais nada, né? O dreno não corta e nem o fio. E aí, se você tira o fio guia, seu dreno tá lá dentro, tá? É uma técnica reservada principalmente... Você pode usar, tem gente que ama a Seldinger, você pode usar para tudo. Eu já fui um mais apaixonado por Seldinger, mas ele é cheio de partes, pode tortar fio, dar outros problemas no meio do caminho. Hoje em dia eu uso mais o trocar, mas para coleções profundas aí, de difícil acesso, eu não penso 2 vezes. Eu uso o Seldinger, é um ótimo método aí, reduz esse risco de lesões de estruturas. E existe o tandem trocar, que é aquilo que eu falei. Então você pode fazer, fiz uma anestesia, eu geralmente uso a própria agulha de anestesia, mas você pode puncionar. Veio líquido purulento, então eu vou drenar. Aí você entra paralelo e usa essa agulha para direcionar essa agulha aqui. Faz um trocar, mas usando a outra agulha para direcionar.
Colecistostomia, então, é um dos tipos de drenagem aí, só que é um tipo específico, né? Então, a gente drena a vesícula biliar. Quando que a gente vai fazer isso? Então, no negócio moderno aí, não vamos mais fazer colecistectomia, agora é colecistostomia para todo mundo? Não. Então, tem um trabalho recente aí que até tentou ver se a colecistostomia era uma boa opção, mas não, a colecistectomia laparoscópica, que a gente sabe, precoce mais antibiótico, é o padrão ouro na literatura. Agora, chega às vezes um paciente já está com uma colecistite aí arrastada há muito tempo, mais de 10 dias, ou paciente com poucas condições cirúrgicas, aí a colecistostomia acaba entrando como uma boa opção. Então tem esse guideline aí de Tóquio, que divide basicamente os pacientes com colecistite em 3 graus. O grau 1, a maior parte dos pacientes, rígido, sem nenhuma gravidade. O 2, quando tem algum desses critérios aí de gravidade. E o 3, quando já está com disfunção de órgãos. Então lembrar que os pacientes, principalmente quando estão no 2 e no 3 aí, que não melhoraram com antibiótico, com medidas clínicas, o paciente continua mal, acaba entrando a colecistostomia como uma opção. Ou, isso aqui já não é um guideline, né, mas é um artigo americano que tem outras sugestões aí. Ele sugere que a colecistostomia seja cogitada em pacientes muito magros, aí com MC menor que 20, pacientes com uma disfunção hepática, com disfunção neural aí, neurológica, disfunção respiratória, ou pacientes que têm um asa maior ou igual a 3, tá? Então, nesses casos, são pacientes de mais alto risco aí, você pode fazer a colecistostomia, então drenar a vesícula biliar, em vez de fazer a retirada da vesícula biliar, a colecistectomia. E como a técnica, geralmente a gente faz guiada por ultrassom, pode ser feita no leito, então esses pacientes muitas vezes estão mal na UTI, a maior parte a gente acaba fazendo até no leito, guiado por ultrassom, passa um dreninho lá e a gente faz, não drena direto na vesícula, a gente faz um trajeto transhepático, propositalmente, a gente fura o fígado de propósito. Por quê? Primeiro o dreno fica mais acoplado ali, fica mais difícil fica ancorado mesmo no fígado, mais difícil de sair, e caso ele saia, o fígado acaba tamponando um pouco, evitar que saia aquela bile toda purulenta ali para dentro da cavidade, tá? Mas é super discutível isso, mas a maior parte dos trabalhos tem sugerido fazer esse acesso transhepático. Dá para fazer um acesso transperitoneal, então direto ali na vesícula. Tem uns trabalhos que falam, faz só uma aspiração, entra com uma agulhinha, esse paciente é grave, vai entrar só com a agulhinha, mas acaba tendo uma resposta bem menor do que a resposta da colecistostomia, que é deixar o dreno. Se só funcionar, tem uma resposta pior. E tem gente que defende também, tem algumas opções em alguns casos, fazer a drenagem guiada por endoscopia, tá? Você entra com endoscópio e drena de dentro da alça para lá. Então, algumas drenagens têm algumas particularidades, tá? Uma que gostam, assim, de falar, de especificar, é a pancreatite. Então, aquelas pancreatites necrohemorrágicas, aquelas desgraças ali, o paciente chama pancreatite grave, fica cheio de necrose, de pedaços de gordura ali dentro. O tratamento clássico da pancreatite é clínico, né? Jejum, aquela coisa toda. Hidratar o paciente, mas muitas vezes, quando tem essas necroses todas, aí o paciente às vezes tem que fazer uma necrosectomia, né? Então o cirurgião vai lá, abre e arranca esses pedaços aí de pâncreas de gordura. Mas muitas vezes o paciente não aguenta essa cirurgia, ele já está com uma pancreatite, já está grave, são cirurgias mórbidas, então uma opção em alguns desses casos é fazer uma drenagem. Então, é a drenagem dessa esteatonecrose aí, dessa pancreatite necrohemorrágica. Então, para isso, não adianta colocar um dreninho lá, 8,5. Aqui a gente usa French, tá? É diferente da agulha. Então, para drenos a gente usa French. Quanto maior o French, maior o calibre do dreno, tá? Esse é meio normal. É diferente do gauge que eu tinha comentado de agulha para vocês. Então, a gente usa, aqui tá até 14,16, mas tem maiores aí, já usei 24, uns drenos bem grossos assim, e geralmente a gente põe mais de um. Geralmente a gente põe 2, 3 drenos ali, porque você geralmente lava por um, aspira para o outro, você tem que... São pedaços mesmo, né? O pâncreas, o suco pancreático aí é bem do mal, saem uns pedaços ali de tecido que entopem drenos mais finos. Então, resumindo, drenos calibrosos e numerosos aí para pancreatite. Outra coisa, às vezes tem umas coleções bem espessas, assim, um hematoma infectado. Você coloca o dreno lá, ele é todo septado, você tira um pouquinho de líquido, mas são várias lojas ali dentro. Então, um dos jeitos, aí uma das coisas que eles podem cobrar em prova, que a gente pode resolver o problema, é injetar o trombolítico, o RTPA. Então, você joga esse material trombolítico, ele meio quebra os septos, vira como se fosse uma coleção zona só, e você consegue aspirar mais fácil e esvaziar essa coleção infectada. Tá bom, botei o dreno. Agora, quando que eu tiro o dreno?
Então, assim, tem sempre uma guerra isso no dia a dia, tá? Mas para a prova e na vida é meio simples se você seguir os critérios. São basicamente esse tripé, uma melhora clínica, tá? Clínica e laboratorial do paciente. Você ter um débito baixo e com bom aspecto, tá? Tem que parar de sair pus e tem que ter um débito baixo, inferior a 10, 20 ml, mas garantir que o dreno está desobstruído, tá? Se parar de sair, porque o dreno, que nem eu falei da pancreatite, porque tem um pedaço de gordura ali dentro entupindo o dreno, não serve. Você tem que lavar esse dreno, ter certeza que ele está desobstruído e está com débito baixo. Então o paciente melhorou, está com débito baixo, que você vai fazer um exame de imagem. Por quê? O dreno pode ter saído da coleção, não está vindo débito porque ele está fora da coleção. Então você faz controle de imagem, vê se o dreno está na coleção e se a coleção resolveu, se não tem coleção residual. Às vezes você tirou uma parte dela, mas tem outra loja. Então você faz o controle de imagem, tendo esses 3 pilares aí, é hora de tirar o dreno. Tá ótimo. Então, aí só para acabar, a ablação, eles podem cobrar aí de vocês. Acho que tem uma chance mais baixa, mas tem esses métodos ablativos aí para tratar. Então, eu queria que vocês soubessem a ablação por radiofrequência, que ainda é a mais comumente realizada, tá bom? Então é um eletrodo como se fosse mesmo, esquenta aí a ponta, ele fecha um circuito, esquenta a ponta, irradia esse calor ali e destrói o tecido tumoral. Uma agulha com tratamento, a ideia é fazer, tratar, tá? Não é para diagnóstico, é para terapêutica. Então é muitas vezes até curativo. Então você coloca a agulha e ela vai queimar. A micro-ondas é parecido, igual micro-ondas de casa. Ele também tem uma antena, né, que a gente chama, a ponta, em vez de agulha, a gente vai chamar ela de antena, a gente coloca. E a gente também, geralmente tem umas tabelas, aplicativos, que você consegue entregar tanto de energia por tanto tempo. Você faz uma área de ablação de tal tamanho. Em alguns casos a gente congela, a gente usa um crioprobe aqui, um crioprobe, que ele vai congelar o tumor, tá? Então a ideia é matar o tumor por congelação. Aqui eu acho que não vale a pena a gente entrar em detalhes. E tem contraindicações aí relativas de ablação, isso aqui principalmente para CHC, tá? Então, lesões muito grandes, a gente acaba contraindicando a ablação, porque a área ablada não é tão boa, então principalmente maiores que 5 centímetros, mas até 5 centímetros vai bem, assim. Mas acima de 3 já teoricamente começa a piorar a eficácia comparado com outras, com a cirurgia. Então é que isso não varia muito aí de acordo com o órgão que a gente está falando, de qual tecido, qual tumor primário. Lembrar disso que eles gostam de cobrar, que é proximidade com vasos, acaba tendo esse heat sink, esse roubo de calor. Então você coloca a agulha próxima de um vaso, ele